Vamos à Escritura, então? Eu estava conversando com o pastor Alfredo na virada do ano, e ele estava discutindo o que a gente ia falar nesse novo ano, que se inicia. E aí ele me disse: Rafael, a gente precisa focar em unidade. E esse foi o tema central, esse é o tema central que a gente vai percorrer durante esse ano inteiro. E conversando juntos, a gente chegou à primeira carta de Paulo aos Coríntios. E é nela que a gente vai continuar caminhando hoje. Se você puder e quiser abrir a sua Bíblia, nós estamos então na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Foi exatamente o trecho que a gente deixou em suspenso no domingo passado para esse. Primeira aos Coríntios, capítulo 1. A gente começa hoje no versículo 18, irmãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, estamos no capítulo 1 ainda, versículo 18. Antes da gente ir para o texto, acho que você já deixou aí aberto, você já encontrou. Eu quero começar com algumas perguntas para te provocar. Eu não sei se você sabe, mas existe um vídeo no YouTube do Leandro Carnal, falando sobre Shakespeare, Hamlet especificamente. E ele já passou da marca de 1,6 milhão de visualizações, irmãos. Além dele, a gente tem um do Pondé, Luiz Felipe Pondé, com 2 milhões de visualização, cujo título é O que é uma pessoa inteligente. E eu estou te dando os números porque estou tentando levar você a perceber que é muita gente, irmãos. Mais de 1 milhão de pessoas decidiu parar 1 hora para ouvir uma palestra sobre Hamlet. Outras 2 milhões de pessoas para ouvir um vídeo que se intitula O que é uma pessoa inteligente. E é claro que esses nomes específicos que eu falei é a guisa de exemplo. Esses nomes popularizaram a filosofia, a história, a literatura na sociedade que a gente vive hoje, no Brasil. Não são exemplos, claro, dos maiores filósofos da humanidade, mas o que eu quero mostrar para você é que a existência desses dois personagens, pelo menos, e tem outros, é sintomática. E se a existência deles é sintomática, o sucesso deles é maior ainda. Se eles são pessoas tão ouvidas e ocupam um espaço de tanto destaque, isso chama a nossa atenção para alguma coisa. Isso é um indicativo. Uma parte da população é fascinada por sabedoria, irmãos. E aqui eu estou querendo te dizer inteligência, brilhantismo, uma capacidade de articular um pensamento mais complexo. Uma pessoa que fala bem, ela detém uma arte. E quando a gente ouve uma bela palestra, isso sim pode ser algo arrebatador. Eu mesmo sou grande fã de ideias, grandes ideias. Eu sou muito fascinado, irmãos, por gente que tem capacidade de síntese e gente que tem capacidade também de elaborar questões complexas. Porque essas pessoas me ajudaram muito ao longo da minha vida a olhar para a realidade e me apropriar dela de uma forma mais assim, complexa, completa. Há várias leituras que me acompanham há anos e que me fazem pensar assim: meu Deus, como é possível que exista gente tão brilhante no mundo? Isso me fascina. E a pergunta que se impõe é: isso é ruim? A inteligência em si mesma é algo ruim? É algo negativo? É um mal a gente ter gênios no nosso meio? E é óbvio, absolutamente óbvio que não, irmãos. O próprio Deus é um gênio por natureza. Não há no universo mente mais brilhante que a do nosso Senhor. Contudo, a sabedoria, ela pode ser um mal? Ela pode ser mal utilizada e, portanto, a sabedoria, a inteligência, o brilhantismo, tudo isso que eu estou falando, pode produzir pecado? A gente vai falar sobre isso hoje. A gente vai aprender também como nos livrar dessa armadilha. A gente vai então a primeira aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria,
Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Obrigado, Pai, mais uma vez, muito obrigado, porque a gente vive num país em que nós ainda temos liberdade de nos reunir, abrir a Tua palavra, Senhor, ler e tentar ouvir do Senhor para nós, Pai. Obrigado porque hoje, junto com os meus irmãos, eu pude cantar ao Senhor, a gente pôde entoar hinos, fazer orações, e tudo isso, Pai, é fundamental para que a gente se reconecte contigo mais uma vez, para que a gente saia para essa semana mais uma vez cheios do Senhor, Pai. Então nós te pedimos que nesse momento em que a Tua palavra foi lida, que o Senhor ministre ao coração de cada um aqui hoje, Pai. Por favor, Jesus Cristo, seja o Senhor a única voz a ser ouvida no nosso meio, hoje e para sempre. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o pano de fundo segue o mesmo. A igreja de Corinto, isso é absolutamente fundamental. A igreja de Corinto está toda dividida em grupos. Hoje de manhã a gente estava falando sobre a igreja primitiva. A gente tem a presença profunda do Espírito impactando aquela comunidade. Não só essa, como todas as comunidades. Porque é um povo que ouviu a pregação dos apóstolos e se converteram ao Senhor. A gente está muito perto aqui, temporalmente, da ressurreição e da assunção de Jesus. Mas logo no começo, a igreja se divide. E pior, talvez você tenha perdido esse detalhe, mas a igreja de Corinto não tem apenas grupos, ela tem facções, irmãos. Os irmãos se veem uns aos outros como oponentes, como rivais. Você percebe que é mais sério? Uma facção envolve ódio, envolve o desejo de você aniquilar o próximo, é um grau a mais de antagonismo. A divisão se dá, pelo menos aqui no início, em torno dos líderes. Lembra? Tinha um grupo que falava, a gente é de Paulo, outro dizia, a gente é de Apolo, outro a gente é de Pedro, outro falava, nós somos de Jesus. Cada facção, então, se identificava com um homem diferente e promovia guerra com a outra. E com isso eles demonstravam, então, que não entendiam nada do amor de Deus. E aí Paulo agora, nessa sessão que a gente acabou de iniciar, vai continuar refutando essa prática diabólica. E esse texto específico que a gente acabou de ler, ele começa com uma declaração contundente. Ele diz, a mensagem da cruz é uma loucura. Por que ele diz isso, irmãos? Se você leu essa carta com detalhe, com atenção, você sabe que a igreja de Corinto está numa região gentílica. Não é um povo judeu, eles não têm uma tradição judaica. São gregos. E gregos amam filosofia. Pode parecer muito estranho para você, como para mim também é, mas as pessoas saíam de casa para ver filósofos discutindo. Da mesma forma que a gente sai de casa para ver futebol, caso essa seja a sua experiência, as pessoas saíam para ver debates filosóficos. E da mesma forma do futebol, as pessoas também tinham seus times. Só que ao invés de ser um time, era uma pessoa. Então eles diziam, tal filósofo, ele entende melhor a realidade, ele explica melhor. O outro grupo falava assim, não, negativo, quem fala melhor é aquele. E se dava a confusão. Só que esse povo se converte e vai para dentro da igreja. E trazem para dentro da igreja essa mesma forma de olhar para o mundo que eles tinham fora. E agora, ao invés de olhar para os filósofos e dizer a gente é dele, a gente é desse, eles olham para quem? Para os pastores. E a discussão é qual é o pastor mais sábio? Qual é o pastor mais inteligente? Qual é o pastor que tem melhor capacidade de usar palavras rebuscadas e explicar o mundo na sua complexidade? Para essa gente, o que Paulo começa a dizer é o seguinte, olha,
a mensagem da cruz é uma loucura. Porque para esses homens e mulheres que amam grandes sistemas filosóficos, a cruz é rejeitada, irmãos. Porque é uma mensagem extremamente simples para um tipo de povo que ama grandes questões e palavras super rebuscadas e complexidades de análise do mundo. A mensagem é um carpinteiro que não tem estudo formal, que foi preso, foi literalmente pregado a uma cruz, como um criminoso, em meio a criminosos, e ele morreu uma morte terrível. E esse homem vai vir para salvar o seu povo no fim de todos os tempos. Essa é a mensagem. Jesus Cristo é o próprio Deus, Criador de todas as coisas. E aí, quando os grandes desse mundo olham para essa mensagem, e você sabe disso, você já viu isso acontecendo, as pessoas olham para isso e falam assim, vocês são completamente loucos. Como é possível você acreditar numa coisa dessa? Porque a gente, irmãos, diz para o mundo que essa é a história do mundo. A gente diz para os outros que essa história que a gente acabou de falar, essa mensagem, ela é a verdade última sobre todas as coisas, acima de qualquer outro sistema de explicação. Se você ainda não sabe disso, nós cristãos, a gente diz com todas as letras, todo mundo está errado, só a gente está certo. E aí, irmãos, a reação do mundo, e você vai convir comigo, é uma reação esperada. É dizer, vocês que são loucos. Desde o início, o cristianismo foi acreditado como uma religião dos incautos, dos miseráveis, de quem não consegue pensar muito, de quem acredita em coisa simples, em coisa boba, daqueles que não conseguem pensar, daqueles que acreditam em histórias ridículas. É uma história inventada, é o que as pessoas dizem, né? Isso é só um meio de controlar a sociedade, de fazer a gente aceitar o caos. Os de cima olham para a fé e concluem, dentro do seu materialismo dialético, do seu naturalismo, do deísmo, do niilismo, eles dizem, vocês não sabem de nada, a gente que sabe. O que eu estou querendo te mostrar? O Paulo está dizendo, gente, vocês estão adorando essas pessoas, vocês gostam desses filósofos, para esses filósofos, vocês são incautos, vocês são loucos. Como é que agora vocês trazem para dentro da igreja esse tipo de amor a grandes sistemas, se para esses sistemas vocês são loucos? Percebe? Paulo está dizendo, gente, a mensagem que a gente diz para esse tipo de gente é loucura. Não para vocês, para nós é o quê? Versículo 18. Para os que se perdem é uma loucura, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Dentro de mim, dentro de você, está operando agora, nesse momento, o próprio Espírito de Deus. E esse Espírito convence você que essa mensagem, que parece uma loucura, não parece, irmãos? A gente dizer que um homem que viveu há 2.000 anos atrás, lá na Palestina, é o Deus eterno e que ele vai voltar para buscar todo mundo. Isso é uma loucura. Mas Deus, trabalhando no seu coração, no meu também, convence você de que essa é a verdade do mundo. E você creu. E você continua crendo nessa loucura. E porque nós cremos, porque o Espírito está dentro de nós, a gente sabe, essa mensagem ela é o poder de Deus. Essa mensagem é o poder de Deus operando no mundo. E aí, Paulo começa a mostrar para aquele povo como era bobo esse embate que se dava a partir de inteligência, a partir de ficar sendo fã de gente que é muito inteligente. Na ótica humana, ele diz assim, onde é que está o sábio? Versículo 20. Cadê o sábio? Onde é que está o escriba? Onde é que está o questionador desse mundo? A grande questão que se impõe, meus irmãos, é que, e aqui me perdoe uma certa, assim, é um pouco etéreo. A gente não está falando a gente está falando de coisas abstratas, mas perceba, isso se dá ainda no nosso meio hoje. A questão que se impõe é, talvez você olhe para essas pessoas e pensem, meu Deus, esse povo é muito inteligente, meu Deus, esse povo é muito sábio, eles conseguiram entender o mundo. Meu irmão, minha irmã, não. Até hoje, a questão que se impõe é que a humanidade, com toda a sua sabedoria, ainda não conseguiu explicar a realidade de forma perfeita. Ainda hoje, esses grandes homens que discutem as mesmas coisas, há mais de 5, 6 mil anos, ainda não conseguiram dar uma resposta satisfatória. O maior filósofo, o mais gênio, o mais brilhante, não encontrou a solução.
qualquer que seja o sistema filosófico. E aqui entre nós tem pessoas muito melhores que eu para explicar isso para a gente. Mas até hoje, o melhor que a gente conseguiu produzir como humanidade não conseguiu explicar todas as coisas. Desde que o mundo é mundo, a gente faz as mesmas perguntas e ainda não existe explicação que consiga vencer o mal que está dentro de nós. Nenhum sistema humano conseguiu tirar de dentro de nós esse mal-estar de olhar para o mundo e se sentir estranho. E se você é cristão, eu sei que você sente isso. Você sente que aqui não é seu lugar, que tem uma coisa fora do lugar, que alguma coisa está errada. Nenhuma mente humana foi capaz de vencer esse mal-estar. E ao mesmo tempo, encheu o ser humano de esperança. A igreja de Corinto, que amava esses grandes filósofos, as grandes ideias, essas grandes epistemologias, e por causa disso esperava que seus pastores também fossem grandes pensadores, se dividia. Por causa de coisas que eles não conseguiam enxergar que eram vaidade, era pó, não era nada. Paulo então está mostrando que essa vaidade e essa fascinação eram vãs. O amor pela sabedoria, nesses termos aqui, são vãs. O homem que julga ser a própria sabedoria não consegue perceber que na verdade é um louco. Todas as conclusões, meus irmãos, que se propõem a explicar, tudo é simples e puramente loucura. O texto diz, não é fato que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo. Irmãos, a gente olha e vê essas pessoas falando, e elas gastam livros e mais livros, tentando entender o mundo, e você olha e você percebe, ele não consegue enxergar, ela não consegue enxergar. Tirar Deus da equação é literalmente esvaziar qualquer possibilidade de explicar o mundo de uma forma que ele faça sentido mesmo. Só loucura. A gente só conseguiu produzir. Curioso isso, né? Eu não quero me deter muito nisso. Mas pense bem, a gente um dia como humanidade entendeu, nós vamos resolver todos os problemas do mundo. Nós agora dominamos a tecnologia, nós dominamos a natureza, a gente consegue explicar o mundo, nós vamos criar a sociedade perfeita. Deus vai deixar de ser necessário para o mundo. A gente acreditou isso mais ou menos em 1700, 1800. De repente, no berço da sociedade, no que a gente tinha de melhor, explode uma segunda guerra. E a gente entrega para o mundo mais de 100 milhões de mortos. A gente não conseguiu resolver nosso problema. A gente nunca conseguiu resolver nosso problema. A gente só piora o mundo. Eu não sei se você está muito feliz com o mundo, tá? Não sei se você acha que a gente está indo para um lugar muito bom. Mas todas as nossas respostas, pelo menos a mim, mostram que o que Paulo falou lá para Corinto continua sendo verdade. O que os homens chamam de sabedoria, na verdade é loucura. Um mundo sem Deus é loucura e não tem qualquer sentido real. Todos os estudos culturais, toda a metafísica, todas as teorias pós-modernas não conseguem explicar como é que a gente é. Só Deus é uma explicação verdadeiramente una, coesa e lógica. E aí, o que Paulo está dizendo é, só existe um caminho, salvar, escolhido por Deus, salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Eu honestamente não conheço sua história. E eu não sei se você lembra o dia que isso aconteceu com você. Mas em algum momento da sua vida, essa história fez todo sentido. E alguma coisa mudou no seu coração. E dali para frente, Jesus Cristo se tornou para você a verdadeira sabedoria. Incrível, não? Eu acho isso inexplicável. A semelhança dos evangelhos, né? Jesus chega para pescadores e fala, me segue. E aquelas pessoas largam tudo e seguem Jesus. Por quê, irmãos? Por que alguém larga tudo da sua vida? Pense em Mateus, que era um coletor, ele era rico. Mateus era rico. Ele tinha tudo que ele poderia ter materialmente. Jesus chega e fala, me segue. Ele larga tudo e segue. Por quê? A gente não tem uma resposta, a não ser que aconteceu no coração dele o que aconteceu no seu também. Jesus um dia fez sentido para você. E a sua vida toda agora aponta para esse homem e orbita ao redor dele. Um homem pendurado na cruz. É escândalo, diz Paulo, né? Os judeus tinham vontade de um Deus forte. Judeus queriam poder. Judeus queriam ver sinais. Lembra disso? Os judeus chegam para Jesus e falam assim, qual é o sinal que você vai fazer para que a gente acredite em você? Faça alguma coisa grande, a gente está esperando um Messias grande. Jesus falou, eu não vou dar nenhum sinal para vocês. O que os gregos queriam? Sabedoria.
Jesus falou, eu não vou entregar nenhuma sabedoria no sentido brilhantismo, né, para você. Paulo fala, para os judeus que pediam sinais, para os gregos que buscaram sabedoria, Deus entregou Jesus Cristo, crucificado, que para os judeus é um escândalo. O que é escândalo aqui? É fraqueza. Os judeus não queriam alguém forte? Jesus foi para a cruz, que para eles era um sinal de fraqueza. Os gregos não queriam alguém super inteligente, uma sabedoria rebuscada? O que Deus entregou também? Uma cruz, loucura. E nisso tudo, Paulo diz para a gente, Cristo crucificado é a verdadeira sabedoria. O ápice do conhecimento humano, a glória do mundo, o ponto central da história, Jesus Cristo pregado numa cruz. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Eu sei que foi difícil, eu sei que é complexo, mas o que eu estou tentando mostrar para você é o seguinte, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, nesse ponto? Cara, a igreja estava dividida, os irmãos estavam literalmente divididos, em facções, porque eles estavam buscando grandes sábios, eles amavam grandes filósofos, com seus grandes conceitos, e irmãos, gente que fala bem é sedutora. E aqui no melhor sentido da palavra, tá? Não estou fazendo juízo de valor. Eu só estou dizendo que gente que fala muito bem convence. Gente que fala muito bem gera poder nos outros. E estava gerando na igreja. O que Paulo está dizendo é, olhe além do discurso, olhe além das palavras e perceba. Eles erraram, todos eles erraram o ponto principal. Sem Jesus, toda a resposta humana é loucura. E se isso é verdade, Paulo pergunta, né? Como é que vocês querem usar esses mesmos critérios agora para escolher os pregadores? Como é que vocês têm coragem de agora, dentro da igreja... meu irmão, minha irmã. Como é que a gente tem coragem de pegar o sacrifício de Jesus Cristo, que literalmente une você para sempre, com essa pessoa que está do seu lado, e colocar outra coisa acima dessa como um critério para dividir? Você entende a loucura do que a gente está fazendo quando a gente faz isso? Paulo está dizendo, gente, vocês estão dizendo, Paulo é melhor. Outros estão dizendo, Apolo é melhor. Outros, Pedro é melhor. Baseado num tipo de expectativa que está errada desde o começo. Porque você já tem a maior sabedoria do mundo. É outra forma de dizer. Paulo está falando, esses caras que estão agora no aerópago, que estão falando, que está todo mundo ouvindo, eles não têm a verdadeira sabedoria. Quem é que tem? Vocês. E se vocês já têm, por que vocês estão brigando? Percebe, irmãos, essa é loucura. E se era loucura em Corinto, continua sendo loucura hoje, irmãos. Essa pessoa que está do seu lado, se ela de fato é uma seguidora de Jesus Cristo, e se você também for, ela é sua irmã, ela é seu irmão, ponto. Nada pode separar vocês dessa comunhão, porque não existe nada no mundo mais poderoso do que a cruz de Jesus Cristo, e a cruz de Jesus Cristo nos une. E isso faz com que a gente não tenha o direito de se separar, por nada que seja. Nesse caso em tela aqui, era essa predileção, né? Um acha o pastor A mais inteligente, o outro acha não. Paulo está dizendo assim, isso é loucura. Esse é o ponto central. E aí, perceba como Paulo é um pastor difícil, irmãos. Depois de falar isso tudo, ele começa uma nova sessão no versículo 26 e fala assim, gente, vocês estão querendo pastores inteligentes, não é? Vocês estão buscando aí quem que é o pastor mais fera. Quem a gente vai seguir por ser brilhante. Ele diz, cara, olha para vocês. Nem vocês são assim. Quando Jesus chamou vocês, e vocês foram chamados por Jesus, quantos foi que Jesus chamou que era de nobre nascimento? Quem da igreja é sábio de verdade? É isso que ele diz, né? Vamos ler o 26. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Paulo está falando, gente, vocês são gente simples. Vocês agora estão brigando por causa de gente que vocês estão querendo dizer que é brilhante, mas olha para vocês mesmos. Quem compõe a igreja é gente simples. Era no passado, continua sendo hoje. Quer dizer que não tem pessoas brilhantes na igreja? Não, tem, irmãos. A história da igreja tem pessoas muito brilhantes.
Mas a grande parte da igreja é gente como eu e como você, gente simples. Gente que não tem nobre nascimento, que não vem de um berço de ouro. Os coríntios valorizavam esses gigantes que desprezavam os coríntios. Você entende? Eles amavam gente que olhava para eles e falava assim, cara, quem são vocês? Vocês mesmos, Paulo está dizendo, né, são desprezados pela sabedoria humana. Quantos de vocês são doutores? Quantos de vocês são prêmio Nobel? Quantos de vocês são palestrantes internacionais? Quem aqui vendeu 10 milhões de livros? O que Paulo está dizendo, em outras palavras, é o coração deles estava no lugar errado. Eles estavam fascinados pela sabedoria humana. E para eles, a gente vai ler agora, do 27 ao 31. Olha como é forte o que Paulo vai dizer. Quando Deus escolhe as coisas, Ele subverte tudo. O nosso reino, o reino de Jesus Cristo é de cabeça para baixo. Ele diz, 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas mais humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Eu vou repetir. A fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Você serve a um Deus, meu irmão, minha irmã, que não enxerga como você enxerga. Os coríntios ainda estavam pensando com a mente mundana, carnal. Eles estavam buscando coisas grandes do mundo para se associar. É isso que eles queriam. Eles queriam um grande nome para falar, eu estou nesse time, então eu sou grande também. Paulo aqui está dizendo o seguinte, olha, o seu Deus que você serve não pensa como o mundo pensa. Eu não sei se essa verdade te choca com a força que ela deveria, mas se você fosse Deus, para onde é que você mandava Jesus? Quando ele nasceu? Jesus não nasceu filho do sumo sacerdote, você entende isso? Jesus poderia ter nascido em Jerusalém, não poderia? Ele não poderia ter nascido num palácio? Cara, Jesus nasceu filho de um casal de adolescentes. José devia ter 17 anos à época. Maria, 14. Gente pobre, eles não tinham dinheiro para dar a oferta. A oferta deles era a oferta dos mais pobres. Jesus nasceu em Belém, ele vem de Nazaré. A própria Bíblia diz, né? Cara, o que vem de bom de Nazaré? Jesus vem lá de longe, irmãos. Por quê? Porque Deus subverte aquilo que os homens acham lindo. O que a gente acha lindo? Jerusalém, com a sua glória, com o seu ouro, com a sua pompa. Deus fala, não. O meu filho vai nascer longe. E é assim com Jesus. E ele continua fazendo isso ao longo da história da igreja. As pessoas que mais fizeram pelo reino é gente simples, irmãos. Gente simples. Que não ostentava essa pompa que os coríntios estavam querendo. Sabe? Não era gente que o mundo podia olhar e falar, a gente se orgulha disso. Não. Mas Deus usa essas coisas para humilhar aquelas que acham que são. E aí Paulo agora volta para si mesmo, né? Ele plantou a igreja. Esse texto a gente não leu, mas a gente vai entrar nos 5 primeiros versículos do capítulo 2, a gente vai parar por aqui. Paulo, quando ele volta agora, ele olha para ele mesmo. Ele que plantou a igreja. Ele que era o pastor. Os coríntios creram por causa dele, por causa do ministério dele. Eles só eram cristãos por causa de Paulo. E aí Paulo fala, gente, lembra como é que eu agi? Quando eu fui aí, quando eu estava em Corinto, quando eu plantei a igreja, quando vocês acreditaram em Jesus, como é que eu fiz? Ele diz, quando eu estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus, eu não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Entende, irmãos? Ele diz, quando eu estava no meio de vocês, eu não fiquei usando pompa. Por quê? Paulo não tinha capacidade? Paulo era inculto? Era alguém que não tinha estudo formal? Pelo contrário, irmãos. Paulo sim era um cara brilhante. E isso porque ele teve instrução formal, tá? Paulo, desde pequeno, foi criado nos melhores espaços de construção de sabedoria, nesse sentido que os coríntios esperavam. Mas ele diz, quando eu estava com vocês, eu não falei assim. Pelo contrário, ele tomou uma decisão consciente, versículo 2. Porque eu decidi
nada a saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. É outra forma de dizer, meus irmãos, não importa nenhum outro conhecimento que eu tenha. A grande sabedoria que eu tenho da parte de Deus agora é Jesus. Nada mais de Jesus, só Jesus, nada além de Jesus e esse crucificado. Mais uma vez, os coríntios amavam a retórica e esperavam grandes sábios. Qualquer pastor que quisesse impressionar aquela igreja, faria o quê? Chegava lá, abria a boca, usava todos esses recursos e ia ganhar a igreja para sempre. Meu irmão, você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Se Paulo quisesse, ele poderia usar todo o ferramental intelectual que ele tinha para impressionar aqueles irmãos. E ele ia ser amado para sempre. Ele diz, eu escolhi não fazer isso. Eu poderia ter feito e não fiz. Por quê? Porque ele pregou à igreja, ele mesmo dizendo, em fraqueza, em temor e com muito tremor. Porque ele não foi ser aquele super-homem que eles esperavam. O cara que resolve tudo. Aquele que fala e que movimenta multidões. Onde é que Paulo firmou seu ofício? A pregação. Qual era a base da pregação de Paulo? Se não era sabedoria. Ele diz, versículo 4, eu não usei palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. E aí a gente chega no ápice do texto, e com ele a gente encerra a leitura, versículo 5. Para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo está dizendo, quando eu preguei para vocês, eu escolhi um jeito específico de pregar, porque eu não queria que a fé de vocês tivesse circunscrita à sabedoria humana, mas ao poder de Deus. Sabe, queridos, assim como outros inúmeros pastores, me dá muita agonia, porque eu sinto que eu não consigo te explicar do jeito que eu gostaria o que a gente está falando aqui. Mas a gente está falando de uma coisa muito séria, irmãos. Muito séria, a gente está falando da igreja de Jesus. Que a palavra chama de noiva de Jesus. Que ele comprou. Você entende por que a gente não pode brincar de igreja? Você entende por que, se a gente fizer a igreja ser uma coisa que ela não deveria ser, ou se a gente deixa de fazer o que a igreja precisa ser, a gente está mexendo com uma coisa que é absolutamente importante para o dono do universo inteiro? É por isso que a gente está falando sobre igreja. E é por isso que a gente está falando sobre unidade. É por isso que a gente está abordando esse tema, porque, irmãos, nós não podemos ser divididos. Não tem outro jeito de falar. Nós não temos o direito de não sermos um só. Por isso que a gente começou esse culto, com a oração sacerdotal de Jesus. Ele dizendo, Pai, eu estou orando por aqueles que ainda vão crer. Eu quero que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um, que eles sejam um também. Sabe, irmãos, caramba, de novo, me dá uma agonia profunda. A gente, quando na prática a gente se divide, o que a gente está falando é o seguinte, beleza, Jesus, a gente entendeu o que o Senhor está falando, a gente sabe o que o Senhor quer, mas a gente simplesmente vai escolher ignorar. E a gente vai escolher colocar coisas que o Senhor disse que não eram importantes, como importantes para que eu não tenha comunhão com essa pessoa que está do meu lado. Para que eu caminhe na igreja sem falar com determinadas pessoas, sem me envolver com determinadas pessoas. Por quê? Porque, sei lá, ela gosta de uma coisa, eu gosto de outra. Ela prefere um pastor, esse é o caso aqui, né? Prefere um pastor, eu prefiro o outro. Então a gente nem senta, vai cada um para o seu lado. Essa é a saída que a maioria das igrejas está escolhendo hoje, irmãos. E é por isso que no Brasil, por ano, abrem mais de 10 mil igrejas. Que é uma loucura, né? Mas enfim, esse é um outro assunto. O que eu quero dizer para você é, meus irmãos, a gente precisa de verdade não só falar sobre essas coisas, mas a gente precisa olhar para o nosso próprio coração e perguntar, como é que a nossa igreja está? Nós identificamos uns aos outros como irmãos, e gente, irmão briga, não tem problema brigar, tá? Você pode ter brigado, você pode ter se desentendido com outra pessoa, não tem problema, isso acontece no nosso meio. Você briga com as pessoas com quem você mais ama, eu imagino. O problema não é ter atrito entre nós, o problema é ter facção entre nós, como tinha em Corinto. Então, a gente tem que olhar para isso com a seriedade que o texto impõe para nós. E aqui, indo para o fim, né? São duas coisas. A primeira, o texto está ensinando como é que líderes devem se comportar.
E a segunda é como é que os membros devem responder a esse comportamento. Como é que os líderes devem se comportar? Irmão, meu irmão, minha irmã, ouça, esse púlpito aqui não é meu. Essa mensagem que eu estou te passando agora não é minha. A missão também não é minha e a sua vida não é minha. Nenhum homem ou nenhuma mulher que ocupe esse lugar pode falar de si mesmo, pode arrogar algo de si mesmo. Por quê? Porque Jesus comprou você com o sangue dele. Eu não morri por você. Foi a morte dele que te resgatou. Foi a ressurreição dele que abriu para você uma nova vida. Por isso, nesse púlpito dessa igreja e qualquer outra igreja que se presume uma igreja evangélica, que está ligada a Jesus Cristo, só tem lugar para uma mensagem. Sempre. Qual é? Jesus Cristo e esse crucificado. Só, irmãos. Não interessa a minha opinião política. Você entende isso? Não interessa o que eu penso sobre política no Brasil. Não interessa tudo que eu já estudei sobre engenharia, sobre linguagem, sobre teologia. Para você não importa qual foi o último grande livro que eu li. Não importa tudo que eu saiba sobre nenhum outro assunto. O que interessa é Jesus Cristo e esse crucificado. Essa é a única mensagem que a gente tem, irmãos. E aí, o que eu quero te dizer é, toda boa ciência vem de Deus. Eu gosto de estudar. Eu passei a vida estudando, vou continuar estudando também. Mas o que eu quero te mostrar é que isso não importa aqui. A única utilidade do meu estudo, e quando eu falo de mim, estou falando de qualquer outro pastor, qualquer outra pessoa que ensina nessa igreja, os nossos estudos só servem para alguma coisa nesse momento, se a gente fizer com que Jesus Cristo crucificado seja proclamado mais e melhor, só e somente. É isso, irmãos. Sabe, é uma piada, mas é muito triste. Quantas vezes você já ouviu aquela expressão de alguém dizer: nossa, hoje o culto foi bom demais, a pregação foi maravilhosa. E aí alguém pergunta: foi sobre o quê? Eu não sei, mas foi uma bênção, irmãos. Olha, mexeu com a gente, fiquei emocionado. Aquele homem fala e tem um jeito sim de falar. Certo, o que foi que ele disse? Não sei, mas foi uma bênção. Irmãos, esse texto ensina que existe um tipo de pregação que destrói o evangelho. Quando qualquer pregador se utiliza desse espaço para ficar pavoneando sua própria inteligência, e aqui é a ideia de pavão mesmo, quando abre e floreia e traz o holofote sobre si, o que ele está fazendo é corrompendo o evangelho. E com isso, eu não estou dizendo que aqui não existe um espaço para erudição, para um discurso que seja inteligente, articulado. Existe. Mas eu estou dizendo para você que a finalidade da pregação não pode ser chamar a atenção para o próprio pregador, nunca. E para a sua própria inteligência. E, vamos ser sinceros, quase sempre é para a sua suposta inteligência. Mas aí é um outro assunto. Qualquer pregação que seja organizada para que a igreja, no final, saia falando: caramba, esse pregador é muito bom, e louvando o pregador, é uma perversão e uma usurpação do evangelho. Porque, mais uma vez, a gente só tem uma mensagem: Jesus Cristo e esse crucificado. Essa é a mensagem para os pregadores. Mas também tem uma mensagem para você, que não é pregador, que é um membro da igreja. Você, meu irmão, minha irmã, não pode usar critérios humanos para dividir a igreja de Deus. Sabe, gente? Não interessa se o pastor A, B ou C é o mais eloquente, o mais sábio, o mais estudado. Se isso não fizer com que Cristo crucificado seja melhor proclamado e vivido, isso não serve de nada. O que eu quero dizer é, a gente pode estar, como pastores, tentando servir a Deus de todo o coração. E sabe, irmãos, eu não sei se eu devia falar isso, mas eu vou. Pastor Alfredo é muito meu amigo. Muito. No seminário, a gente passou literalmente, são 4 anos. No primeiro, a gente sentava meio longe, não se conhecia. Quando a gente se conheceu, começou a virar amigo, a gente sentou um do lado do outro 3 anos seguidos. E depois a gente ficou em contato e hoje a gente está trabalhando junto. Cara, eu posso dizer para você com todo o meu coração, essa preocupação aqui passa longe da gente. Muito longe. A gente não está preocupado em quem está performando melhor, quem está performando pior. A gente está preocupado com outras coisas. O problema é que a gente pode não estar preocupado com isso, mas você está. E desculpa a sinceridade.
você não tem o direito de dividir a igreja por causa de predileção. E não precisa nem ser só com os pastores, tá? Você pode estar em algum ministério que tenha mais de um líder. E aí você gosta de um e não gosta do outro. E com isso você fratura o ministério e a gente então morre por dentro, né? Sabe, irmãos? Você não tem liberdade para seguir um pastor A ou outro baseado na sua, mil aspas, sabedoria. E eu vou além. Você é latino, você é brasileiro. Você gosta de personalizar as situações. Você gosta de ter um herói. Todos nós gostamos. A gente é assim. Toda a Copa a gente fica esperando o cara que vai salvar a seleção. A gente é assim. E a gente transporta isso para outras áreas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você não tem o direito de seguir nenhum pastor. Ponto final. Com isso que eu quero dizer é o seguinte. Você segue, em última análise, um só pastor. O único pastor da igreja. Jesus Cristo, o rei da igreja. O que são pastores, irmãos? Você não é reformado? Você não é calvinista? Se você é, então você é filho da reforma. A gente aprende que, com os nossos pais, certo? Nossos pais reformadores, o que a gente aprendeu? Cada bom pastor, o melhor pastor que existiu na história da igreja presbiteriana do mundo, ele foi um homem que viveu um determinado tempo, cuidou de uma determinada igreja e morreu, foi para a glória. A igreja segue. Outros pastores vêm. Eu vou passar, outros pastores vão vir. Quem fica para sempre? Jesus Cristo. Então, você não segue pastor. Se você está seguindo pastor, pelo amor de Deus, pare. E se você está pensando em me seguir, não me siga. Certo? Não me siga. Siga Jesus Cristo. Ele é o seu pastor. Cada pastor serviu num determinado momento, passou, morreu e está com o Senhor. A permanência sempre é dele. Então, quando a gente divide a igreja por preferências pastorais, o que a gente está fazendo é cometendo um pecado grave, irmãos. Quando a gente despreza, menospreza e diminui algum pastor, porque na nossa leitura ele não é sábio como o outro pastor é sábio, a gente está pervertendo o evangelho. Todos nós vamos passar. Ele vai permanecer. E aí, esse que permanece ordena unidade. Todos nós somos iguais perante a cruz. E essa cruz nos une, irmãos. Só há espaço nessa igreja e em qualquer outra igreja para gente pecadora. Gente como a gente. Gente que erra, gente que cai, mas gente amada pelo dono da igreja. Então, por fim, a última coisa que eu quero dizer para vocês é, eu não quero te impressionar, meu irmão. No dia que eu subir aqui, ou fique aí embaixo mesmo na escola dominical, e eu for falar, querendo impressionar você com o que eu tenho para falar, eu vou estar traindo o Senhor da igreja, que sonda meu coração. Isso é assustador. Todos vocês que são pastores e presbíteros são pastores, né? Professores, todo mundo que é líder. Deus sonda teu coração, meu irmão. Ele sabe o que você está fazendo, qual a intenção que você está fazendo. Então, meu convite hoje é que a gente seja uma igreja que seja voltada apenas para Jesus, única e exclusivamente para Jesus. Eu e todos os outros responsáveis pelo ensino aqui, a gente deve falar sempre e só dele, nada mais, nunca nada mais. E você que ouve, deve procurar também apenas por ele, pensar só nele, receber só dele, o resto, pouco importa, irmãos. Que a gente perceba que a sabedoria de Deus é uma só, Jesus Cristo e esse crucificado, que é o Rei dos Reis, a brilhante estrela da manhã, a raiz de Davi, o alfa, o ômega, aquele que era, que é e que há de vir, o dono do universo inteiro, meu irmão, minha irmã, o único que recebe a glória, pão que desceu do céu, aquele que por ele, para ele e dele são todas as coisas. A ele seja a glória, a força, a honra, o domínio e a majestade pelos séculos dos séculos. Amém, irmão.